tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Como é sexta-feira, perguntas e... Alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre o filme Noé? Todo mundo está falando sobre esse troço. A gente vai debater na próxima sexta. Eu prometo que eu faço um debate. Ou então, nessa próxima semana, eu levanto um debate sobre isso, porque eu não vi o filme ainda. Estou esperando para assistir com pipoca, com calma. Mas se você tem alguma dúvida sobre tudo que aconteceu na semana, que você leu na internet, leu nos jornais, e você quer uma opinião de um homem de Deus, de um pastor, de pessoas que têm a vida pautada na Bíblia, é muito bom a gente falar sobre as coisas que acontecem no dia a dia. E claro, como pastores, temos aqui muitos formadores de opinião. Que tal formar a sua opinião segundo um pensamento de um homem de Deus? Por isso que o Antenados de Sexta está aqui. Você pode participar conosco. Durante o programa, eu vou colocar aqui na tela os contatos para você interagir com o Antenados na geral. Tem alguma dúvida? Pega o telefone, liga ao vivo para a gente, entra no estúdio aqui com a sua voz, fazendo uma pergunta, concordando ou também discordando daquilo que é debatido. Você tem liberdade para debater junto conosco. Para falar sobre... Gente, hoje a gente vai falar de tanta coisa diferente aqui no Antenados, e eu recebo ele, que é evangelista da Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Estou falando do evangelista Paulo Teixeira. Paulo, bem-vindo ao Antenados na geral. Sexta, a gente vai... Fogo, a água, a gente vai falar sobre tudo. Tá preparado? Bem-vindo ao Antenados na geral. Eu agradeço aí mais uma vez o convite e estamos aqui, né, para o que der, o que vier. Então, certamente vai ser muito bom, bastante esclarecedor para todos os telespectadores. Bem-vindo também, recebo ele, que ele é teólogo, escritor, conferencista e líder da Escola de Treinamento da VAR de Liderança, meu amigo pastor Márcio Fiorini. Márcio, bem-vindo ao Antenados na geral. André, é um prazer estar aqui de novo e eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito. Vai ser forte hoje, hein? Eu recebo também ele, que é pastor, presidente da Igreja Evangélica Palavra Viva, Ministério Amor e Avivamento, grande amigo também da Rede Boas Novas, e nosso pastor Luciano Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na geral, muito obrigado pela sua presença. Prazer todo meu, André, os pastores, e tenho certeza que o povo em casa será abençoado, será esclarecedor, será de grande valia para todos que nos assistem. Pastor Luciano, você é direto, já que o senhor foi o último a Ao apresentar, o senhor daria entrevista para a revista Playboy, algum Isso. tipo de revista masculina, onde tem fotos de mulheres estampadas, fotos de mulheres Como nuas? um pastor... O pastor Marco Feliciano, deputado colocou. federal, fez isso e virou Isso. um alvoroço. Pode, não pode, conteúdo. Mas antes da gente falar do conteúdo em si, só do fato de ceder uma entrevista a esse meio de A comunicação... condição minha seria exatamente isso, o conteúdo. Eu já fiz casamento de pessoas totalmente ímpias, que após ali, eu num salão, já fiz no próprio salão de festa, acabando ali a cerimônia, já entrou samba, muita bebida, entendeu? E dançaram a noite toda. Eu acabei ali, tomei ali, fiz um lanchinho e fui embora. Mas eu levei a mensagem. E aquele momento que eu tive da cerimônia daquele casal foi totalmente diferente daquilo que eu prego sempre para casais dentro da igreja. Aquilo que é casamento para casais, de noivos, crentes. Então, Deus falou muito ali e a semente ficou. Então, a questão é a oportunidade. Eu já fui chamado para orar uma mãe de santo que na casa dela... Então, ela queria conversar comigo e receber uma oração. Eu fui conversar, a ouvir e orei por ela. Então, a oportunidade, o que vai acontecer lá? Então, daria uma entrevista para a revista Playboy? Sim, dependendo, e a condição seria o conteúdo. Eu vou falar de Cristo, eu vou falar algo que vai trazer a diferença para aquelas pessoas. Agora, falar de moda, falar de sexualidade, isso aí eu não iria falar de jeito nenhum. Isso aí não seria em vão, no meu contexto, como pastor que sou. Eu acho que ele pode contextualizar o que ele vai falar, eu acho que ele pode falar de moda, eu acho que ele pode falar de sexualidade, porque são temas que a igreja também... Então você vê como oportunidade, só para... Aí você ali entra, porque se você souber que tem ali uma pregação, as pessoas vão pular. Mas se você vê um tema interessante, onde ele vai falar de sexualidade, eu acho que ele fala de quando ele começou a vida sexual dele, ele fala sobre ele ter usado drogas, então ele mostra uma mudança da vida dele antes e depois, e ele atribui isso a Cristo ter entrado na vida dele, então é válido. Mas a questão, pastor, é que a mídia... ela deturpa a sua entrevista. Não, aí... ela deturpa, ela edita, ela não traz à luz do que de fato é. É muito arriscado. Eu acho que o barulho maior que foi feito não foi nem... Foi a revista. Não foi nem a questão de editar ou tudo mais, foi de... Querendo ou não, nós evangélicos, vamos para lá, a gente às vezes tem dificuldade em entender algumas situações. Como é que eu
você pode entender que uma entrevista para uma revista onde tem mulher nua é uma oportunidade de evangelismo, né? Eu vi até vídeos no YouTube, o pessoal brincando de... Imagina antes, ó, ele falou assim, o cara imitando, né? Antes, com alguns pastores têm, queridos, eu preguei uma pregação, tá aqui meu DVD, você pode comprar. Também preguei um dia, não sei o que, tá aqui meu DVD. Também dei uma entrevista para a revista Playboy, tá ali atrás na minha mesa, né? Hoje, quando vocês podem comprar. Não, mas aí não o pessoal até brincou. Não é produto de igreja. Mas pensa comigo. Olha, gente, vocês têm que ser práticos. O camarada compra essa revista para quê? Para se masturbar. Aí ele está abrindo a revista e antes de se masturbar ele está lendo. Não viu a mulher ainda. Houve uma mensagem, um cara desviado. Fala, caraca, o que eu tô fazendo? Esse cara tá falando tem uns aqui bons crentes que compram e quando abrem vê o pastor pre- ali, meu Deus, até aqui. Pressupõe-se que os cristãos não compraram aquela revista. E aí ele tá aquele conflito interno, me masturbo ou não, eu vou lá, leio a revista e vejo o Marco Feliciano falar de Jesus. Ele, não quero isso, eu quero voltar para a igreja. Pode acontecer, a palavra ela não volta vazia. Paulo, E a palavra de caladinho Deus, aí. a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? Então ela entra e, como o nosso amado acabou de falar, se uma pessoa está numa situação de vulnerabilidade como essa, quando ele percebe, já olha, epa, um servo de Deus, um pastor dando uma entrevista, vou dar uma lida aqui, e aquela mensagem, o conteúdo daquela mensagem vai estar ali transmitindo a palavra de Deus, vai estar falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é luz, e quando ela entra e a pessoa realmente deixa ela iluminar, o que acontece? A pessoa recua. Ela recua, porque o Espírito Santo aproveita aquele momento. Quer saber? Ele usa aquele instrumento e vai lá e fala, meu servo, você está no caminho errado. Olha onde você está. E a pessoa recua. Meu Deus, acordei. Na próxima edição da Playboy tinha que ter Silas Malafaia, pastor Samuel Câmara. Jesus! Porque, veja bem, Não entendi. pensa nisso, pressupõe que quem comprou aquela revista tem algum problema espiritual, que está isso ali aí. fraco e precisa ouvir alguma coisa, ler alguma coisa que vai mudar. Então, para com isso. Jesus ia no meio das prostitutas, nas festas, falar do amor de Deus e ele está... Resumindo, o conteúdo faz a diferença. Não, deixa eu falar, eu tô surpreso porque eu tava esperando pedrada. Porque de alguma forma, até e eu falei aqui no início, por isso que é bom a gente ter assim antenados, pra gente abrir um pouco o verbo e falar das coisas que talvez, às vezes só se fala na internet, porque nós vemos aqui pastores, homens de Deus, formadores de opinião. Então todo mundo, que coisa horrível, não sei. Aí quando você vê, poxa, mas de fato, não sou eu que vou comprar a revista, e as pessoas que estão comprando, de fato, estão precisando de uma mensagem que nem aquela. Oportunidade de... Observação que eu não sei qual é a mensagem. Eu não sei qual é a mensagem. Pressupõe-se que ele foi ali e deu uma palavra que, em algum momento, ele falou de política, ele é político, ele deve ter falado de moda, sei lá o que for. Em algum momento, pressupõe-se que o conteúdo tenha sido também transformador. E alguns sites evangélicos publicaram só a entrevista dele. Então, se vocês podem ver online também, só a parte da entrevista, porque não precisa entrar no site da revista, né? Não dá para ler o conteúdo, mas enfim. Uma coisa eu sei que ele falou, que ele usou drogas, e aí falaram que isso é ridículo, ele falar isso, que ele começou a vida sexual. Pô, que bom que o cara usou e supõe que não usa mais também. Então, por que não usa? Associa-se ao fato dele ter se convertido ao evangelho. Então, glória a Deus. Agora, a questão do conteúdo, como o nosso pastor falou, é central. Se o conteúdo foge da palavra de Deus e fica muitas vezes ali circunscrevendo em torno de assuntos que nada tem a ver com a vida cristã, aí eu preferiria nem dar entrevista. Agora, se na entrevista ele falar de transformação, de salvação, de mudança de vida, citar nem sequer, se ele citar um versículo da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar em cima daquele versículo. Ah, mas um versículo dentro da Playboy? Sim, dentro da Playboy, dentro da revista para homossexuais, dentro de todo tipo de material. Tem a palavra de Deus, ela é válida até dentro do inferno. Paulo, veja bem, eu não sou preso a algumas questões. Se tem um versículo ou não, eu não sei. E se não tiver o versículo, mas tiver um contexto, mesmo que não tenha um versículo... Que passe uma mensagem. O contexto, independente de ter um versículo, o contexto vai valer. Veja bem, o Silas teve recentemente num programa de TV que termina fazendo uma chacota do que de pregador instantâneo, dos pregadores lá, do pregador. E aí, quando o Silas dá a refutação daquilo, corta, e aí até o próprio apresentador na rede social reclama que a edição foi feita errada, ele xinga lá, pô, que não era para ser feito assim. Resumindo, o que vai valer é a mensagem que é lançada. Eu não acredito que a gente vá ter numa revista como a Playboy
2 páginas ou 1 página, não sei quanto deram para ele, só de uma pregação literal do Evangelho. Então, se você circunda um tema e coloca Jesus centralizado nele, eu glorifico Já vai o Senhor. revelar. Não, quando eu falei do versículo bíblico, eu disse o seguinte, por exemplo, vamos supor que ele tivesse toda a Você entrevista... pode botar um versículo bíblico no meio de uma entrevista Isso. que não tenha contexto com nada e não vai dizer nada. Não, mas, por então, exemplo, você se ele- botar um versículo bíblico que não diz nada, por mais que E seja às vezes bíblico, também eles podem Mas aqui- até editar, né? Mas enfim, mas o contexto, eu acho que ele quer dizer isso também. Não, Se- porque na verdade, se vamos tem supor, a se ele tem um ver... contexto ali e ele cita, vamos supor, durante toda a entrevista que ele deu, ele não falou nada sobre a questão da salvação, da fé, de nada. Nada envolvendo o cristianismo. Mas se de repente no finalzinho ou no meio da entrevista, ele cita uma referência bíblica qualquer, não precisa nem dizer, não, aí botar lá Atos, capítulo tal. Não, ele cita, e conhecereis a verdade vos libertará. Foi isso que ele me libertou. Eu era um drogado, eu fazia isso, fazia aquilo. Pronto, naquele versículo ali, mesmo que todas 2, 3 páginas sejam desprezíveis, naquele versículo o Espírito Santo vai trabalhar. Deixa eu levantar, entendo assim. deixa eu levantar deixa eu ir um passo além nisso aí, porque eu acho que nós temos até aqui uma pergunta, um fato para debater, que tem um pouco a ver sobre isso, e a gente vai chegar nesse momento. O que vocês acham? Eu conheço igrejas, principalmente nos Estados Unidos, existe não é bem uma igreja, é um projeto que trabalha com strippers, com pessoas que estão mergulhadas na questão de prostituição, mergulhadas na questão de pornografia e não consegue, chamado XXX Church, XXX Church. E dentro de vários trabalhos que eles fazem fenomenais, eu já vi situações onde eles compraram mídia. Isso quer dizer o seguinte, eu vou pagar para uma revista, isso de alguma forma ajuda a revista a se sustentar, uma revista que nem é sustentada por mídia, por pessoas que pagam para anunciar ali. Eles pagaram anúncios em revistas pornográficas para colocar versículo, colocar dia de culto, para evangelizar, para usar a estratégia que eles queriam. Vocês acham que isso aí já passou um pouco do ponto... André, o limite aqui, passou um pouco do limite ou não? Vamos para o rápido intervalo, depois vamos falar um pouco sobre isso, que às vezes pagar para sustentar uma revista, mas para ao mesmo tempo evangelizar e acabar com ela. Tem como? Deus vai entender. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados de sexta. Você já viu que a gente começou quente aqui o Antenados e vamos, claro, continuar falando um pouco sobre essa questão de estratégia, uma igreja, um pastor, pessoas pagarem mídia numa revista masculina, uma revista pornográfica para evangelizar. Mas antes disso eu tenho o Eli de Florianópolis, está na linha. Tudo bem, Eli? Tudo bem. Ô, querida, tudo bem, irmão, Eli? tudo bom? Paz, querida, graças a Deus. Qual é a sua pergunta? Não, a minha pergunta eu queria primeiro falar sobre isso, que eu nem sabia, né? Eu sou membro da Assembleia de Deus, assim, e eu queria só falar uma coisa para os pastores. Quem sou eu, né? Estou aprendendo, estou tomando leitinho ainda, estou há 8 anos convertida. Eu acho assim que a Bíblia fala que é para fugir da aparência do mal. Fugir. E outra coisa, quem convence o homem não é pastor, não é ninguém. Quem convence o homem do pecado não é pastor, não é o Feliciano. Quem convence é o próprio Espírito de Deus. Entendeu? Eu acho isso, assim, a minha opinião sobre isso, quem sou eu para questionar esse pastor, né? Apesar que ele é daqui de pertinho, de Camboriú, eu não vou julgar ninguém, porque da medida que eu for julgá-lo, vou ser julgada. Mas eu acho que isso escandaliza a obra do Senhor. Eu não vejo nenhum motivo para ele falar sobre isso numa revista masculina. E eu Perfeito. não vejo. E o irmão aí, o pastor falou que Jesus andava com prostituta, Jesus, porque Jesus não era pecador, o homem é. Entendeu? A nossa carne é fraca, o espírito é forte. Eli, Essa querida. é a minha opinião. Obrigado. Poxa, obrigado, tá, Eli? Olha, e eu acho interessante a gente ter um contraponto, porque, querendo ou não, por mais que a gente está falando, é uma questão muito sensível. Até que ponto é proveitoso para evangelizar e alcançar as pessoas que estão vendo aquele tipo de conteúdo, mas também, ele colocou uma coisa fenomenal, até que ponto aquilo vai causar algum tipo de
de escândalo, porque o que isso escandalizou crente por aí, e querendo ou não, a revista, porque quer vender, ou quer fazer um barulho, Deixa ele na capa, revista, botou, não vi. revista Do lado Veja, da mulher de bunda uma pra página, fora, teve isso? revista Veja, anúncio, a Playboy nunca anunciou em outra revista, mas no Júlio Feliciano colocou Playboy e a foto dele estampada, e tipo assim, como é que a gente associa um pastor e a revista Playboy ao mesmo tempo? Usaram um pouco, porque eles fazem isso, para fazer um barulho e tudo mais. De alguma forma também, a gente tem que entender aquilo que eu falei. E a gente vai voltar naquele pessoal que também paga. Até que ponto é proveitoso causar um certo escândalo, porque causa, ponto. Não tem como ele sabia que ia causar, e qualquer pessoa que for fazer alguma coisa do tipo sabe que vai causar estranheza. E até que ponto é interessante usar estratégia de evangelismo. Como é essa balança para você ter isso bem equilibrado? Porque se for um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, não dá certo. Pastor, mais escândalo de que Atos 2 não teve. Todos cheios de moço. Mais escândalo do que o Pentecoste não teve. Então a questão não é escândalo. A questão, eu volto para o conteúdo. Eu não sei qual foi o conteúdo, não li, não sei qual é o negócio, é o conteúdo. E outra é que o Marco Feliciano, né, que não é uma pessoa que tem algumas polêmicas ao longo da sua caminhada. Homem de Deus, e tem as suas polêmicas que cabe a ele responder, não sou eu. Então a ovelha aí e outras pessoas também têm a sua posição. Mas escândalo por escândalo, pior é o mensalão, pior é a Petrobras superfaturada, pior é toda essa criminalidade, a pessoa morta no ônibus aí, no Frescão, Campo Grande, um professor de educação física, e assim vai. Entendi. Então, pior do que tudo isso aí é o que está acontecendo. Mas como é que tá? Porque causa. Irmã Eli, causa um choque, realmente. A gente costuma ficar dentro do aquáriozinho ali, e quando a gente vê alguém da nossa tribo, né, do nosso gueto, ir lá para fora, arraial, nosso arraial, é a palavra mais cristanês, né? Quando a gente vê essa pessoa ir para fora do arraial, a gente se assusta com a exposição que ela tem. O que na verdade tem que ser levado em consideração é a motivação, a mensagem, a postura, o testemunho. Eu não sou contra Marco Feliciano ir lá na Playboy, não sou contra. Eu acho que o espaço que ele teve lá, se foi bem aproveitado, glória a Deus, foi Deus que deu. Porque se ele foi mal aproveitado, Satanás deu e ele caiu direitinho. Então eu acredito que ele é um homem inteligente, ele não iria se permitir entrar num joguinho onde ele, apesar de pecador sim, cheio de falhas, Feliciano, ele não iria se expor ao ridículo se fosse para lá fazer isso. Primeiro, é um dos caras mais inteligentes que a gente conhece, empreendedor. Segundo, André, ela falou que Jesus ele não era pecador e ele podia. Bom, vamos considerar aqui, Jesus ele era inclinado ou melhor, ele era propenso, ele estava sujeito a todas as tentações que nós temos. Jesus ele não pecou, porém Jesus poderia ter pecado sim, foi uma decisão dele, assim como nós decidimos entre estarmos aqui falando de Jesus ou sairmos agora e começar a fazer tudo errado ali do lado de fora. Então, na verdade, nós podemos também tomar as decisões que Jesus tomou de não fazer, porque se for assim, a gente vai incorrer num grande erro. Aí a irmã pode incorrer nesse erro. Cuidado, da irmã cometer um pecado e falar assim, eu posso, porque eu sou pecadora, Jesus não podia. Então, se nós temos Jesus como exemplo, por mais que a gente erre, a gente não pode justificar a nossa natureza humana para o nosso porque erro. A carne é fraca. A carne é fraca, mas ela também não é alimento, o pecado não é alimento para ela. Aí, voltando lá para o caso do ex-church, né? De igrejas que compram mídia e revista para... André, você falou sobre o contraponto. Até onde, pastores, essa igreja é responsável pelo sustento único dessa revista? Por exemplo, Playboy, se a gente faz um anúncio lá que gasta 50 mil reais para poder colocar um anúncio, e aí vem na minha cabeça, sabe o quê? Aquelas contracapas dos cigarros, né? Onde tem o cara com câncer morrendo e tal, todo quebrado. Eu fico imaginando um pepino na mão e a mão do cara quebrando, sabe? Alguma coisa assim. Porque o que ele vai botar numa revista Playboy? Então, e falando, Jesus, ele quer te dar um novo coração, cuidado com a sua mão. Porque ali tem que ser um impacto. Tem que ser um marketing de impacto. Algo para o cara, caraca, o que eu vou fazer agora vai me matar.
Então, realmente, será que 50 mil vai mudar a realidade financeira da Playboy? Agora, será que 50 mil muda a realidade financeira da sua igreja em fazer um anúncio desse? Ah, não muda, 50 mil é mole para a igreja investir nisso? Então investe, porque ali está precisando de um grupo ouvir ou ler algo que impacte em um versículo, uma mensagem, em uma chamada para um lugar onde ele vai ter uma transformação. Eu sou a favor de, sim, fazer mídia em todos os lugares. Aproveitando aí, essa questão Polêmico isso. essa questão da entrevista do pastor Marco Feliciano à revista Playboy não é álibi para que alguém vá, algum cristão, algum irmão nosso apareça na Bem banca do colocado, jornal Paulo. É. e falar, eu vou comprar porque eu quero assistir, tá muito ler. polêmico, eu quero ver. Não é álibi para que você faça isso. Então, tá cheio de site evangélico aí com a Bem entrevista colocado. dele. Leia a Bem entrevista colocado. lá na internet. Perfeito. Não precisa comprar a revista na banca do O jornal. maior erro do Feliciano foi não ter ido no dia seguinte e ter dito assim, irmãos, eu fui lá, mas vocês não comprem. Ele não Talvez fez ele tenha isso. dito, né, nas redes sociais, mas enfim, não deram a mesma mídia para isso, né? Mas bem colocado. Deixa eu voltar. A gente falou um pouco sobre essa questão de comprar mídia. Deixa eu voltar um pouco sobre algo que está acontecendo de fato nos Estados Unidos. Uma igreja, ela está com projeto, está patrocinando um time de futebol feminino. Nos Estados Unidos, a mulherada que joga futebol e é um negócio assim que mais é o esporte que mais cresce entre as mulheres é o futebol. É muito popular, como talvez o futebol no Brasil, quase, entre as mulheres nos Estados Unidos. E eles vão estampar um nome, não sei se o nome da igreja ou de Jesus e tudo, na camisa do time de futebol. O que vocês acham do uso dos recursos da igreja para incentivos de, enfim, questões de esportes e tudo mais? Já pensou? Essa moda. Não vai botar no Flamengo, não, a igreja. Mas já pensou? Alguém acha, poxa, eu vou botar lá, Jesus te ama e o nome da igreja eu vou botar numa camisa de um time de futebol. Como é que vocês entendem o uso das finanças da igreja para esse tipo de Eu marketing? uso o mesmo argumento do pastor Márcio. Exatamente. O que vai representar aquele investimento para a sua denominação? Então tem denominações aí que são milionárias, graças a Deus. Qual a motivação também, né? Aparecer na camisa. Exato. Não, mas a motivação pode ser sim evangelística. Perfeito, exato. Um Maracanã lotado e ter ali as camisas, né, com o nome da igreja. Isso vai ser realmente bênção. Mas o nome da igreja evangeliza Pode. alguma coisa, André? Não, Jesus te ama. Visite a nossa igreja. Não, E lá mas vai falar aí de teria Jesus. algum... mas o Ele não vai logotipo. pagar O 70 mil, não vai logotipo. botar o endereço. Calma aí, também a gente Vai não... botar logo lá. A gente não dá uma de Não, bobinho. logotipo e um vai colocar versículo. logotipo da igreja Uma para poder palavra. fazer uma referência. Chave, né? Embora eu conheça igrejas que botam Jesus te ama, você às vezes vai na estrada e não bota nem nome, é questão de evangelística, mas assim, de uma pessoa. Mas Não, a dentro igreja do patrocínio, geralmente. não. A igreja É normal, geralmente vai é. botar coisa. O que vocês acham? A questão toda é Só não que... pode Flamengo, né? Aí é complicado, né? A questão toda é que tem que se verificar se a igreja ela vai estar fazendo marketing dela, do nome da denominação, ou se realmente o objetivo é pregar a palavra de Deus. Porque se o objetivo é pregar o evangelho, é levar a mensagem de transformação. Mas não é errado fazer marketing da igreja. Não, ele pode André, até fazer um marketing. tem marketing ele que é pode até incompatível. fazer. Só que tem marketing justamente. Falar de Jesus na camisa do Flamengo é incompatível. É. Imagina, é a mesma coisa que botar um anúncio da Playboy. Não é incompatível. Não, entendeu? Enfim. Mas tem que ver, por exemplo, talvez aquele dinheiro usado ali naquele patrocinando aquele time ali, aquela verba, ele continuaria fazendo marketing da igreja dele, talvez num programa de televisão, de rádio, em horário nobre. Mas, pastor, é o que eu Ele tô tem falando. diferença, E ao né? mesmo De tempo ele repente, levaria ele a já tem mensagem do tudo. evangelho. Não, às de vezes repente- é a ponta. O homem já tem televisão, já tem rádio e revista, já tem tudo. Aquilo. Aquilo ali é uma sobra de na dinheiro. televisão pode, na camisa igreja de milionária. futebol não pode. Já Pode. tem orfanato. Ou Eu não tô pode longe nada, disso. pode tudo. André, olha só. Dinheiro é uma coisa muito, muito delicada, né, na igreja. Eu já vi um pastor falar assim, o mesmo pastor que disse assim, se vier pedir para pagar uma conta, aqui não é banco. Mas já disse, se tiver algum membro da minha igreja que for aprovado em Harvard, a igreja paga 100 mil dólares ao ano para dizer que tem um membro aqui estudando em Harvard. Faz as provas que se passar eu pago. Mas A não motivação- paga a Conta de luz da a ovelha. conta de luz do obreiro que está lá desempregado e que diz que não é banco. Então a E aí, motivação leva que a muda. mão, não, André. Você pegar 100 mil reais, 200 mil, sei lá, eu trabalho na Brasil Brokers fazendo aqui uma propagandazinha.
ela está pagando acho que 100 mil por mês para a equipe de basquete do Flamengo. Basquete. Então imagina futebol, é 1 milhão no mínimo para botar um espaçozinho ali na camisa, no short, para botar a logozinho da igreja. No máximo que vai conseguir. Não vai conseguir botar lá, Jesus chama, tá brincando que não vai conseguir. Aí o camarada tira 1 milhão, 500 mil, 50 mil, tendo ovelha passando fome. Eu sou totalmente contra. E a questão também é que, por exemplo, olhando essa questão aí do investimento para fazer a propaganda do nome da igreja, quando a gente olha para a questão missionária, a gente percebe que existem muitas barreiras para que o evangelho ele entre em alguns países. E a única forma de o evangelho entrar na talvez janela 10x40 seja através de recursos avançados de satélites e outros mecanismos mais. Se a igreja, de repente, migrasse a sua força total com o objetivo de pegar, sei lá, aqueles 2 milhões de dólares e vou investir pesado para o evangelho entrar, sei lá, de repente num país lá fechadíssimo, como o Irã, por exemplo, com uma mensagem, um pastor pregando no idioma... Jade não deixa. De alguma jeito, mas deixa eu só, enfim, a gente vai pro rápido break, deixa eu só levantar isso pelo seguinte também, deixa eu passar talvez Isso um também dado. é muito cultural, hein? Não, mas Estados Unidos é muito cultural deixa eu isso. passar um dado também que é muito interessante sobre isso, que isso eu acho que envolve Estados Unidos e Brasil também. Tem 2 situações que eu li depois na internet, que não era questão de promoção, de marketing, de tudo, mas deu um resultado fenomenal. Tem 2 atletas. Primeiro, um cara chamado John Jones, do UFC, campeão do peso médio, se eu não me engano. Ele tem Meio pesado. Meio pesado. Ele tem um versículo bíblico, Filipenses, posso tudo naquele que me fortalece, tatuado no peito. É uma questão dele. Nos dias que ele vai lutar, que são as lutas principais de tudo, durante 3 dias seguidos, a referência que está escrita no peito dele é a referência mais buscada no Google. Vocês verem a força de... Ele luta amanhã. De botar no Google. Então, todo mundo no Google amanhã. Outro cara, Tim Tebow, jogador de futebol americano. Eles colocam aquele negócio preto assim por causa do reflexo da luz, e ele coloca João, aqui bota 3,16. Quando tem jogo que focaliza ele, que ele é o quarterback, um dos jogadores principais, que dá um zoom aqui e o pessoal lê, aquela palavra durante 3 dias é a palavra mais procurada no Google. É besteira? Não é? Alcança? Não alcança? A internet está provando que uma simples mensagem, Jesus te ama, um versículo bíblico, numa rede nacional durante o jogo de esporte, dá algum tipo de efeito. Agora, será que consegue dali tirar algum resultado? Aí fica o Espírito Santo. Vamos para o intervalo? A gente volta já. Não sai daí, a gente volta para o terceiro daqui a pouco. Ele criou e nos deu um cântico novo para o seu louvor. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. Te trará solução. Estamos de volta, terceiro bloco, acho que já é o terceiro, quarto, não sei, a gente tá falando sobre tanta coisa boa, a gente foi de revista masculina para jogo de futebol, agora eu vou falar um pouco sobre escola pública estadual no Rio de Janeiro. Uma moça crente, evangélica, ela, né, e pelo que a gente lê aqui de usos e costumes, uma mãe, na verdade, né, 37 anos de idade, foi proibida de estudar em um colégio estadual do Rio de Janeiro por conta da sua saia. Ela não usa calça. Quem vai, enfim, está acostumado em igreja, cresceu em igreja, entende um pouco disso. Por mais que se acha religioso, esse costume ou não interessa, a gente entende por que ela se portou dessa maneira. Ela só não gosta de usar calça. E aí o diretor da escola, a direção da escola afirmou que o uniforme é obrigatório. E o uniforme é composto por calça, camisa e tênis. Então, se ela quer ir de saia, ela não pode estudar lá. Tá na internet, tá dando um bafafá esse troço aí, Paulo. Esse episódio aconteceu aqui no bairro de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, e é um episódio lamentável. Por quê? O diretor da escola, ele podia e pode sim flexibilizar essa questão do uso de uniforme. Não pode ali, com uma vara reta de medir e falar, não, todo mundo assim, tá acabado. Até porque, se uma aluna quebrar a perna, e ela tiver com a perna toda engessada, será que ela vai ter que rasgar a sua calça e ir para a escola, ou ela vai poder ir de saia? Então, se ela pode ir de saia, a outra, por que não pode? Outra coisa, a Constituição Federal, ela flexibiliza. Por exemplo, o Testemunho de Jeová, ele é amparado pela Constituição Federal.
quanto ao serviço militar obrigatório. Ele pega uma declaração, leva lá na Junta de Serviço Militar e aquela declaração isenta o Testemunho de Jeová de prestar o serviço militar obrigatório. Tem lá o serviço alternativo, mas aí não cabe a ele. Cabe às Forças Armadas, no caso até o governo brasileiro decidir que serviço alternativo seria esse. Se a própria Carta Maior do nosso país dá essa flexibilidade, porque uma norma interna de uma escola que representa o Estado brasileiro vai radicalizar. E o que mais lamenta é que a própria Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro emitiu uma nota dando parecer favorável à atitude do diretor. Se formos olhar para a questão educacional do Rio de Janeiro, nós ficaremos alarmados. Porque nem o diretor, creio eu, e o pior, a Secretaria Estadual de Educação, talvez tenham feito nada. Recentemente saíram dados do IDEB e o Rio de Janeiro está entre os piores estados na questão educacional. O nível educacional do Rio de Janeiro está lá embaixo, está entre os piores do Brasil. Esses dias eu fiquei assustado. Uma pessoa ligada à questão educacional aqui no Rio de Janeiro deu uma entrevista dizendo que estava muito feliz, muito satisfeita, porque a média dos alunos de 6º ano chegou a 5,65 aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como uma criança com 5,65 vai disputar com alunos de escolas privadas com média 7? Então, ou seja, é para justamente as crianças pobres continuarem marcando passe e não evoluírem. Se um diretor, de fato, tem essa autoridade de poder legislar e flexibilizar aqui e ali, claro que a gente não está nem falando mais, eu acho que de legal, não, está falando um pouco de bom senso. Porque eu entendo também, que saia é essa? É uma saia muito curta, é uma saia que de alguma maneira vai trazer olhares, vai causar alvoroço? Não, é uma saia mais por questões religiosas, eu não estou falando questão de fé, religiosas, porque você gosta de se portar, porque por mais que uma pessoa cresça numa igreja e só use saia, e ela não acha que calça é pecado, mas ela cresceu acostumada com saia, se ela acha que calça, enfim, não é decente, ela não vai usar calça. Então tem que entender também o que essa pessoa pensa, mas o Márcio pensa um pouco, eu sei que ele pensa um pouco diferente, mas o que tu acha num caso desse? A gente está falando de uma saia comprida, né? E ela, por questões religiosas, foi o que ela apresentou. André, o Brasil, sobretudo o Rio de Janeiro, tá acostumado sempre com flexibilizar as coisas, né? O jeitinho, tudo tem um jeitinho para o Brasil. Mas existem regras, e as regras elas têm que ser cumpridas. Se naquela entidade educacional não pode usar saia, vai estudar em outra, você vai querer mudar a regra. Mas essa escola pública, né? Estadual, né? Como é que faz? Bem, você tem que pagar para isso, né? Veja bem, deve ser uma pessoa que quer botar a igreja do jeito dela também, porque tudo tem que se adequar a ela. Não é bíblico, não é bíblico, não é lei bíblica. Mas a igreja não é pública. Nem a igreja dela, né? Veja bem, nem a igreja dela obriga, foi pesquisar depois para saber se a igreja dela obrigava ela a usar saia, e não, a igreja dela libera o uso de calça. É uma questão particular. Quando você cita o adventista, o testemunho de Jeová, aí você está vindo de uma religião que obriga e ela segue, e o governo entende que aquela pessoa é obrigada a viver debaixo daqueles preceitos. Agora a pessoa quer ditar regras para si próprio, quer inventar um evangelho que não existe, quer criar um Cristo que nunca foi criado, quer botar doutrina que foi do passado porque viu-se que estava errado. Desculpa as igrejas que ainda acreditam que usar calça é pecado, mas tá mais do que provado que não é. Então a religião está fazendo isso, ela está afastando as pessoas de Deus, porque no meu trabalho, um ateu, quando viu essa notícia na internet, fez questão de falar alto para eu ouvir. Olha que ignorância. A igreja dessa mulher nem proíbe ela de usar e começou a falar mal da garota. Então a religião afasta o homem de Deus. Ela não aproxima o homem de Deus. Forte. Porque isso daí, me desculpa, meu querido, mas eu bato palma sim, já que o Instituto de Educação, a Secretaria de Educação aplaudiu a atitude dele, eu também aplaudo, porque no dia que ela chegar lá de saia, vai chegar no dia seguinte a outra com a bundinha de fora botando a saia curtinha. Porque se é uso pessoal por gosto próprio, a outra vai querer usar por gosto próprio, porque a igreja dela não obriga. E ela não vai ter respaldo nem do seu pastor para fazer o que ela está fazendo. Forte. Mas aí é uma questão, eu entendo que é uma questão de fórum íntimo. Por exemplo, ela entende,
eu não conheço essa senhora, tem 37 anos, ela até pouco tempo era analfabeta, ela é diarista, tem 2 filhas adolescentes, não sei se estudam lá na escola, só que ela, por uma questão de fórum íntimo, ela entende que não deve usar calça comprida. Ela sabe que se ela usar calça comprida, talvez ela esteja infringindo a sua própria ideia de salvação, talvez até entre em conflito consigo próprio. Então, o que acontece? Quando o diretor ele toma uma decisão dessa, certamente ele tomou esse tipo de decisão, talvez porque, justamente, evitar que meninas semi-nuas apareçam lá. Mas aí existem casos que precisam ser analisados. No caso dela, e como está citado na reportagem, questão religiosa. Aí é diferente. E deixa eu levantar uma coisa. Assim, eu concordo com o pastor Márcio, mas também concordo com o Paulo. Nesse caso próprio, você vê uma mulher de 37 anos, com 2 filhos. Não é uma garotinha que quer inventar moda. É algo que ela tem, sendo religioso ou não, sendo... como falou o pastor, um evangélico talvez não seja genuíno, não. É uma questão religiosa. Isso não é uma questão íntima de fórum social. É uma questão religiosa na cabeça dela. Agora, quem somos nós para mudar? Claro que nós citamos aqui, enfim, vá para outro colégio ou em outros locais. A gente tem que entender que isso aqui é uma escola pública. Sendo uma escola pública do povo, eu vejo um pouco diferente do pastor Márcio no sentido de isso aqui pode ser feito numa escola privada. Tem dono, acabou. Agora é do povo. Existem precedentes, por exemplo... Adventista, já havia adventista que chegou com liminar de justiça para fazer prova de concurso público no domingo, porque no sábado não pode. Eu já vi aqui nesse Rio de Janeiro, que estava muito quente, policiais militares usando bermuda, porque estava muito quente. Calma aí, pode flexibilizar para policial militar. André, pode, é uma questão... E não é uma questão que vai causar uma desordem. Olha só, é uma questão de lei, hierarquia. A ordem para os policiais militares andarem de bermuda veio do seu líder, veio do responsável por aquela instituição. Mas isso não começou dele, começou de um cara que estava debaixo dele trabalhando no sol e falou, chefe, tá muito quente, vê aí. Esse camarada, ele podia fazer o que ele quiser. Ele decidiu fazer o que a regra dizia. Exato. Ele podia fazer o que ele quiser. O que está sendo questionado ele podia. É o bom senso. Agora, não é legalidade, é bom senso. Ela também podia ter bom senso. Tá entendendo? Mas assim, quando você fala de bom senso em questão religioso, é um pouco diferente de bom senso de autoridade, se eu posso ou não posso fazer alguma coisa. Eu te entendo nisso, mas assim, como é que eu vou questionar o bom senso religioso de uma pessoa? Agora, o bom senso de autoridade é questionável. Eu levei mais de 10 anos para andar de tênis. Eu só andava de sapato, calça social e camisa de botão até aqui em cima e fechada aqui. Mesmo sem gravata, andando com aquela camisa fechada aqui. Não abria nem um botãozinho. Até que o dia que eu botei uma bermuda, eu vi que Deus continuava andando comigo da mesma maneira. Então, quem sabe esse fato não vai ensinar para essa irmã que ela está errada. Deixa ela viver as coisas que a vida está fazendo ela viver. Eu quero ver o pastor Luciano. Eu estou contemplando essa guerrilha aí. Não, mas eu gosto porque, de fato, mas a questão como é que eu vou julgar a religiosidade de uma pessoa e o bom senso religioso dela? Iria depender muito do diretor, no final. Se o diretor fosse você, teria acontecido o que ocorreu. Se o diretor fosse você... Não. Se o diretor fosse eu já fui professor de escola, eu sou extremamente flexível, eu teria flexibilizado. Mas eu estou dando aqui o direito que ele também não está errado de fazer o que ele fez. De fazer o que ele fez. Tá. Não vamos julgá-lo errado, porque ele tem um... Você quer ver uma coisa? Ele está jogando bom senso. Proibir essa irmã de orar antes da prova, baixar a cabeça e orar. Esse cara é maluco. Tá entendendo? Nem que fosse baixou a cabeça, tá orando tá em silêncio. Esse cara é louco. Para mim, eu acho que aí é uma questão de fé. No caso dela, não é uma questão de fé. É uma questão de costume. Tá, mas você teria... Eu seria flexível, porque eu não sou religioso e não sou flexível. Eu falo o seguinte, na sua visão de fé, mas na visão dela, aquilo é fé. Exato. Agora, pra gente julgar... Exato. Aí é que tá a hora de o diretor, seja lá quem for, chamar o pastor dela. Mas aí... Vai ensinar para ele ela. Não quer saber disso. O pastor não vai entrar nessa questão, até porque é uma questão pessoal. Vai acabar até criando problema. Por quê? Porque ela vai dizer assim, pastor... Posso dizer uma coisa pro senhor? Não é uma questão pessoal. Não, ela vai dizer assim, pastor, eu entendo que usar calça comprida é pecado. Eu entendo. Eu já até tentei usar calça comprida. Eu até me martirizo, que eu falo assim, poxa, eu quero usar calça comprida. Eu vejo todo mundo, várias irmãs usando calça comprida, mas quando eu coloco calça
calça comprida, parece que eu estou nua diante de Deus em pecado. Eu sinto que isso aí vai afetar a minha salvação. Pastor, então eu agradeço ao Senhor, vou procurar uma outra igreja. É uma questão pessoal, sabe por quê? Porque essa irmã, ela não nasceu acreditando que calça era pecado. Um dia ela entrou num lugar que disse para ela que era pecado e ela acreditou. E esse lugar hoje tem que desdizer, porque as pessoas deram nomes a pecados que não existiam. Ela entrou na igreja acreditando que usar calça era pecado, e hoje você vê que não é. Então diz para essa mulher, explica na Bíblia, seja Mas, pastor, amor. mas isso que eu estou te falando, o problema, a gente já trouxe o problema para a igreja, mas o problema aqui é o colégio. Não é religioso. Não, exatamente. Ela tem um líder. Não, mas Não, o líder ele nem interferiu, que é, como a própria igreja não proíbe, o líder nem interferiu, é uma questão dela, que é uma questão dela, pessoal, íntima. O líder, tanto que a igreja dela nem proíbe. O próprio líder falou, não proíbe. É ela que quer ser assim. Então, acontece, nem o líder, a esposa do líder, a dirigente das irmãs, ninguém vai convencer. Então ela se adequa e aonde ela pode entrar. Sabe por quê, André? Mas a escola é pública, pastor. Se a escola é pública, a escola não pode exigir. Por quê? Porque existe precedente. Existe precedente. Existe precedente para esse troço. Então a gente está falando de... Eu não estou falando que o cara está errado, diretor. Eu estou falando de bom senso. Meu querido, ele não teve bom senso. Se a menina veio com uma sainha... Mas ele tem o direito e ele pode fazer uso desse exatamente. direito. Se a menina veio com uma sainha e tudo, aí é uma coisa por questão de decência. Agora, é mais comprido do que a própria calça que ela vai usar. Então, é questão de bom senso. Por exemplo, existem quartéis... Eu estou jogando o bom senso dele, não a autoridade. Existem quartéis, por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que é militar feminina, e ela mesmo falou, existem regras lá dentro. Ela falou para mim, existem regras. Por exemplo, nós não podemos colocar um batom que chame muita atenção. Quando entramos no quartel, se entrarmos de bermuda, o que acontece? Não pode ser uma bermuda indecente. Ou seja, houve uma flexibilização, não houve uma radicalização. Eu vou querer depois ouvir o pastor Luciano também. Eu vou mais a fundo nesse assunto. Vamos para um rápido break, porque eu quero voltar. Eu quero falar o seguinte: de pessoas mandaram até pergunta assim. Então fala para mim, o que vocês acham de votos de raspar a cabeça ou deixar a barba crescer? Porque já teve muito problema também com o militar que tem que deixar a barba crescer, e aí não pode porque ela tem que fazer a barba. E aí, esses votos, Deus honra, existe validade espiritual nesse tipo de voto? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. O Deus que tu... Então, o último bloco, esse já do Antena tá voando. Deixa eu dar uma... A gente aqui debateu durante o intervalo e chegamos a uma conclusão. Para nossa irmã que está nos assistindo, acho que vai acabar com esse problema de calça ou saia. Querida, coloque uma calça e por cima da calça bota a saia. Quando for chegar o diretor, cadê a calça? Tá aqui, ó, tô de calça, bota saia por cima. Assim como eu posso entrar com uma camisa e uma jaqueta por cima num dia frio, num dia de chuva, isso não acontece? Bote a calça e bote a saia por cima. Pronto, agradou os dois. Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Eu tinha falado já sobre a questão de voto, de raspar ou deixar a barba crescer. Isso já eu conheço alguns lugares onde isso foi feito de maneira coletiva, que aí eu tenho um pouco dos meus... se é de maneira coletiva, que eu acho às vezes a igreja inteira agora, os homens vão deixar a barba crescer. Eu não vejo assim. Mas eu acredito quando as pessoas fazem, não, eu com Deus, eu vou orar, eu vou fazer um voto, vou deixar minha barba crescer, ou vou raspar a minha cabeça. Vocês enxergam que há validade nisso? Deus honra esse tipo de atitude? Qual é a motivação do voto? É esse o grande lance. Qual é a motivação do voto? Seja qual for o voto. Né? Deus tem aí o texto Você deixar bíblico. crescer a barba, fica feio, né? Se não for ficar... Esse negócio teu da meia é algum voto? Não é voto, não. Isso aqui é falta de dinheiro para comprar meia mesmo. Então, qual é a motivação do voto? E aí, dependendo da Filmaram motivação a minha meia, do né? voto... Vocês, hein? Olha, eu vou te dizer, o pessoal tá contra mim. Filmaram a meia, não. É que eu olhei... Filmaram a falta da meia. Aqui, ó. A falta da meia, não a meia. Eu falei, que negócio é esse? É questão de moda, querido, entendeu? É, moda. Porque aqui a lei é não usa meia, eu que faço. Abaixo pra filmar lá. 11h30. Então, a questão... Não, tudo bem. Então, é a questão do propósito. Porque senão se torna uma coisa de tolo, seja o que for. Seja voto financeiro, voto de barba, voto de não beber Coca-Cola, voto de não assistir televisão, e enfim, inventam muitas coisas. Então eu não vou julgar se é certo ou não, se tem efeito ou não, porque depende de cada pessoa e a motivação, e claro, sempre contextualizada à luz da Bíblia.
Agora, me permita estar agora nesse debate do lado do pastor Márcio, no sentido de que, se de alguma maneira isso infringir o seu ambiente de trabalho, ou que você, enfim, você anda, eu acho que Deus não vai querer impor sobre você algo que vai te prejudicar, talvez, no ambiente de trabalho. Se seu ambiente de trabalho, se você é militar, e até onde eu entendo, tem que estar com a barbinha feita, Deus não é Deus de pastor confusão. não pode chegar lá, tem metade de militar na igreja, todo mundo agora vai deixar a barba crescer e raspar a cabeça. Não existe. Não vai dar bem no ambiente de trabalho. Aí eu acho que pastores, líderes e até as pessoas que estão passando por E isso... hoje eles estão dando outro nome a esse tipo de voto. E aí eu sou extremamente contra. Jejum. Eles estão dizendo que agora é jejum de televisão, jejum de doce, jejum de novela. Isso é dieta. Jejum. Pelo amor de Deus, vamos lá. Jejum é o quê? Abstinência total. Não é esse negócio de parcial. Agora, jejum de televisão. É voto, não quero ver televisão. De Facebook. Jejum de Facebook. Você come o Facebook. Você tá... Mas tem gente que tem mais apetite É pelo o voto, Facebook né? que é muita coisa Com por aí. certeza. Então, tem muita gente fazendo jejum de Bíblia, então. Ei, ninguém come mais. Esse Ninguém jejum come aí tá mais. Esse bombando. jejum. Tá bombando esse aí. Esse aí tá Jejum bombando mesmo. Meu amigo, Eita jejum Deus. é de comida, voto é você com Deus. Agora a Bíblia diz que se você começar um voto e não pagar, seria melhor não ter feito. Então o pastor falou sobre o voto de tolo, eu não estou aqui para julgar voto de ninguém, é pessoal. Você vai lá, você quer ficar pelado um mês dentro de casa, fica, faz do seu jeito. Agora não Naturista, quero saber do teu voto, agora cumpra. Porque aí não sou eu que estou te pedindo para cumprir, é o Senhor que fala. Forte crente. Tá respondendo a pergunta, deixa para uma próxima. A gente tem quanto tempo ainda? Tem poucos 10 minutinhos ainda. É um pastor muito conhecido, muito respeitado, falou que ato profético ele vê como algo inútil. Né? E claro que é muito interessante, do mesmo jeito que a gente falou assim, o que é jejum, seria bom a gente falar primeiro o que nós entendemos por ato profético. Porque, de fato, ato profético se tornou um jargão, um vício de linguagem nosso. Às vezes está no culto, só que agora vira para lá, vamos fazer um ato profético. As coisas são feitas, às vezes, do nada. Não sou um grande entendedor, também estudioso, para dizer, olha, ato profético no Antigo Testamento, aqui era feito assim pelos profetas, mas como é que vocês escutam com esses atos proféticos, essa questão de ato profético como é feita hoje? É inútil, isso é a mesma Atos coisa que nada. proféticos ou atos patéticos? Eu botei isso no Facebook esses dias. Proféticos ou patéticos? Porque o ato profético ele é bíblico. A gente não está aqui para julgar a veracidade. Esse pastor, o reverendo, posso citar o nome? Pode. Augusto Nicodemos. Eu devo muito respeito a ele. Grande parte do que eu sei, eu devo ao que eu leio, ao que eu escuto do que Augusto Nicodemos fala. Assim como eu ouço Caio Fábio até hoje, eu ouço Silas Malafaia, eu sou bem eclético do que é bom. Agora, eu limpo o que Caio Fábio fala, eu filtro o que Augusto Nicodemos fala, o que Silas Malafaia fala, todo mundo, porque ninguém é perfeito. E o Augusto Nicodemos, ele é da igreja presbiteriana, ele tem uma visão sobre calvinismo, sobre arminianismo perfeita, o cara é um monstro, mas ele é presbiteriano. Monstro no bom sentido, Ele tá, é um gente? monstro no bom sentido. Mas ele é presbiteriano. Como presbiteriano, ele não vai sair por aí falando a respeito de línguas estranhas com a naturalidade que a gente fala. Ele vai achar esses movimentos, porque o ato profético, né? Ele entende como o ato modismo. profético, ele é bíblico, ele é profético, mas ele, por ser algo que está sendo usado nesse momento de forma muito, muito, muito grande, virou um modismo. E todo presbiteriano, ele tem uma certa dificuldade, uma resistência aos modismos. Então ele quis generalizar para que não... Já que está generalizando a bagunça, então vou generalizar que está errado. Para que não vire bagunça no meu meio. Porque a palavra dele tem muito poder. Com isso ele errou, porque os atos proféticos eles são bíblicos, a gente pode fazer, agora assim como qualquer coisa que a gente faz tem que ter inspiração divina, eu creio que você tem que ser inspirado pelo Espírito Santo para você promover um ato profético, pessoal ou coletivo. Agora, dessa questão do ato profético é que a maior profecia é a palavra de Deus. E muita gente tem feito tal ato profético com... saindo pela tangente, tá na justamente. Bíblia. É outra Saindo pela profecia. tangente e profetizando coisas que não está na Bíblia. Então, isso daí acaba sendo, como o irmão falou, né, ato patético. Porque não tem um respaldo bíblico. E aí todo mundo sai dali acreditando naquilo, vai acontecer aquilo, tema aqui só foi- que na verdade na Bíblia não está Sobre o respaldando preparo aquilo. dos pastores, não foi o tema ontem?
A preparação aqui no... Eu acho ontem, não sei, porque a gente às vezes grava e aí bota, você não mas... sabe qual foi. Mas eu sei que ontem foi falado sobre o preparo dos pastores. Quanto menos preparado, mais patético fica. Quanto mais preparado, mais dentro da realidade bíblica vai ficar, mais coerente vai ficar. Então o camarada tá lá, ele vê um outro fazer, e aí o cara sonha com uma loucura, aquela loucura vai entrar na igreja, porque ele não tem nem como medir se aquilo é loucura, se aquilo não é. Falta conhecimento, André. Falta a Bíblia. Eita. Nós podemos ver um ato profético, as muralhas de Jericó. Aquilo ali foi um ato com a presença de Deus, teve toda uma estratégia para que Deus desse vitória ao povo de Israel. Então, hoje em dia, as pessoas querem fazer, como já foi dito, né, de uma revelação pessoal e não bíblica. Então, quando vem da expressão da palavra do Senhor, Deus honra, Deus abençoa. Esse pastor que falou essa frase, é a opinião dele. A dele é a minha. Está aí para debate, por isso que a gente está debatendo dele, um pouco. É a dele, Deus abençoe, a minha. É profético, acontece, é forte, e abala mesmo e acabou. E acho que de alguma maneira, mesmo não acreditando e não concordando, também não concordo com o que foi dito, mas respeito também, Exato, por o homem de Deus quer. Claro. Mas é sempre bom a gente pegar aquilo e dar uma filtrada e entender também. Beleza, o que estão fazendo como ato profético hoje em dia? Isso. E de fato, quando você Aí para para ver um povo, você fala. fala, realmente Estão fazendo não coisas... eu não gosto de exagerar, mas se aproxima de uma bagunça. Cada um está fazendo do jeito que E aí, como viram na Muralha de Jericó, tem gente, eu já vi ele fazendo como foi feito lá, 7 vezes ao redor. Falei, calma aí, gente. Tem que tomar muito cuidado, pastor. Aquilo específico, é que nem voto. Só me perdoa, é que nem voto, eu acho também que é uma coisa muito pessoal de Deus com a pessoa, que ele às vezes vê um voto que está escrito na Bíblia e ele faz um igual, mas calma aí, tu fez porque na Bíblia estava feito, deu certo, mas Deus falou contigo? Não. Então, as pessoas imitam atos, imitam votos. E voto e ato não é algo imitável, transferível. Só para tentar, de repente, complementar ou corrigir o que o senhor disse, pastor, porque, desculpa, não é minha intenção, mas quando o senhor diz que tem que ser bíblico e não pessoal, eu acho que os atos proféticos, os que aconteceram. E os que vão acontecer, eles são pessoais. Eles são revelações pessoais que Deus dá, porque Deus continua revelando ao seu povo coisas. Mas nem por isso pode deixar de ser bíblico. Mas ele não pode deixar de ter, dentro dos parâmetros bíblicos, ele não pode ser igual. Como falou, vou fazer igual as 13 voltas que foram dadas em volta da muralha de Jericó. São 13 voltas? 6 mais 7 no último dia? Ok, vamos fazer igual. É errado? Não, mas foi sem inspiração nenhuma. Mas passou então, aí... será que o Senhor... Foi uma imitação. Será que o Senhor, ele está de acordo com aquele tipo de ato profético? Agora, por ser um ato profético, você está profetizando. Então Deus vai lá e garante. Vamos fazer igual fez com Elias? Vamos garantir então? Tá bom, vai, dou para o povo se ele quer também, se ele quiser. Ele é soberano. Mas, teoricamente, pastor, a gente tem que fazer dentro dos parâmetros bíblicos. Agora, não tem que ser sempre igual da Bíblia. Pelo contrário, eu acho até que tem que ser revelação, sim, de Deus revelar para o líder da igreja ou para alguém que o pastor receba essa revelação. Mas aí que está o problema de quem vai julgar a revelação. Porque está uma bagunça. Todo mundo faz, Deus me revelou. Quem é você ou eu para julgar que o pastor recebeu a revelação da campanha dele ou do ato profético? Então, dentro do... Deus me revelou. E aí? Aí fala Jesus, fala em nome de Jesus, respaldo bíblico. Parâmetro. Fala de Bíblia, fala de oração. Pronto, dentro da igreja, acabou. Fala de grito. Acabou. Então, não é questão de imitar, mas é questão de ter um respaldo na própria Bíblia. E acabou mesmo. O pastor falou acabou e acabou mesmo. Foi mesmo? profético isso aí. Cara, acabou. Tá subindo os créditos. Profético. Pastor, obrigado pela presença. Pastor, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Que papo legal. A gente falou sobre muitas coisas. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. A mulher de Ló olhou pra trás e viu Sodoma, olhou pra trás e viu Gomorra, olhou pra trás e ficou pra trás. A mulher de Ló, eu quero mais.